Dando continuidade, gente, garanto que vocês deram uma risada aí na sala, né? Então, o menininho já foi pra lá. Então, agora a gente vai ficar bem tranquilo aqui. Então, nós temos os 5 reinos, mas antes de falar em reino, nós temos 3 domínios. Ou seja, que abrange mais seres vivos os domínios, né? Então, com relação aos domínios, nós temos os dos procariontes, que se dividem em 2, o Arquea e o Bactéria. E nós temos o domínio do Eucária, que são os eucariontes, tá? Então, nós temos um único para os eucariontes, que vai pegar toda essa galera aqui, menos esse aqui, e 2 domínios para os procariontes. Porém, eu não posso dividir 2 domínios em um único reino, tá? Então, não faz lógica. Então, o reino Monera é um reino que alguns cientistas não consideram mais como reino, porque não tem como eu ter um reino com 2 indivíduos de domínios diferentes. Ou seja, tenho a bactéria e tenho a Arquea, que são, entre aspas, aí, bactérias que sobrevivem em ambientes extremos, como a cratera de um vulcão, na profundeza de um oceano, tá? Então, aqui eu teria o reino Monera, mas vocês podem acabar vendo que alguns cientistas não consideram mais ele como um reino, tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, ver o que realmente vai ser definido sobre isso, né? Mas a gente vê aqui, o reino Monera seria todos os procariontes, incluindo bactérias e arqueas, certo? Nós temos o reino protista ou protoctista, em que nós temos os protozoários, todos unicelulares e heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. E as algas que também estão nesse reino, gente, olha lá, não esqueçam, não estão no reino Plantae. Algas estão no reino protoctista. E esse reino protoctista tem as algas que são autotróficas, produzem o próprio alimento, e uni ou multicelulares. Por que não pluri? Porque não formam um tecido verdadeiro. Aqui nós temos as plantas. Antes das plantas nós temos os fungos, que também são uni ou multicelulares e heterotróficos. Gente, fungo não produz o próprio alimento, tá? Não tem clorofila, não faz fotossíntese. Reino Plantae, aí pluricelulares e autotróficos, e reino Animalia, todos pluricelulares e heterotróficos, não produzem o próprio alimento. Certo, gente? Então, dando continuidade. Então, aqui, vocês vão ver reino animal e reino Plantae. Aqui, esse aqui é uma ameba. A ameba é do reino protoctista, é um protozoário unicelular. Aqui, reino Plantae. Aqui nós estamos vendo um animal? Não, 2 animais. Nós estamos vendo aqui um peixe e a anêmona, que também é um animal lá da família, lá das águas-vivas, dos corais, né? É um animal. Aqui a gente está vendo uma bactéria, reino Monera. Os fungos, importantíssimos decompositores para a reciclagem dos nutrientes na natureza, né? Então, a gente tá vendo os fungos, aqui também fungos, os cogumelos. E aqui nós estamos vendo as algas, reino protoctista. Aqui a gente já vê as esponjas, que são animais, apesar de não aparentar, né? São animais. A gente vai estudar esse ano muito bem a vida das esponjas. E esse aqui, o que é isso? É um bacteriófago. O que é mesmo? É um vírus. O vírus está em qual reino? Em nenhum reino, porque ele não é plenamente considerado um ser vivo, tá? Então, ele não tem metabolismo próprio, ele não precisa comer, beber, respirar, e ele não consegue se reproduzir sozinho, portanto, ele é um parasita intracelular obrigatório. Formas de reprodução. Agora a gente já está na página 14, quem quiser acompanhar na apostila, anotar alguma coisa,
Fique à vontade, tá? Formas de reprodução, nós temos 2 tipos. Sexuada, que envolve gametas, e assexuada, não envolve gametas. Assexuada em biologia, não sexuada. Como assexuada, nós temos vários exemplos, dentre eles a bipartição ou cisparidade, que é quando a célula aumenta de tamanho, multiplica seu DNA e se divide ao meio em uma bipartição, tá? Então a gente vê a reprodução aí das bactérias por bipartição, então entre outros, como os protozoários também, tá? Fragmentação, o nome já diz, né? Um fragmento, tá? Então as estrelas do mar, a gente vê aqui elas se dividindo em 2, e as planárias, que são vermes achatados, também conseguem se dividir, dar origem a outros seres vivos, todos clones do inicial, tá? Então aqui a história da estrela do mar, né? Então lá em Santa Catarina, a estrela do mar não só em Santa Catarina, mas em todo lugar, é predadora de mariscos, de ostras, né? E aí nas fazendas marinhas, ela é um problema, porque ela vai consumir esses frutos do mar, né? Então, quando um pescador encontrava com raiva da estrela do mar, cortava ela no meio, achando que matava a estrela do mar, mas na verdade ele estava multiplicando. De um problema passava a ter 2, né? Então é uma grande capacidade de regeneração e de clonagem, né? Essa fragmentação, tá? Outra reprodução extremamente interessante é a famosa partenogênese, tá? Então a gente sabe que uma reprodução sexuada é da união de espermatozoide mais óvulo, sexuada. Mas existe uma assexuada envolvendo o gameta, só que só um deles, que é o óvulo. O óvulo super se desenvolve, dando origem ao zangão, enquanto as fêmeas são originadas da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Então, isso aqui, não existe necessidade do macho para dar origem a um filhote. Isso pode acontecer com alguns anfíbios, né? Pode acontecer com alguns répteis, tá? Esse processo da partenogênese, que ficou bem evidente no filme do Jurassic Park, né? Lembra o primeiro filme que do nada eram todas fêmeas que existiam no Jurassic Park? Os dinossauros, né, eram fêmeas, então não poderiam se reproduzir sem o auxílio humano. Aí o que aconteceu? Para conseguir completar o DNA do dinossauro, lá segundo o filme, eles utilizaram o DNA de um anfíbio que fazia partenogênese. Então, nesse processo, aquelas dinossauras fêmeas conseguiam fazer o processo de partenogênese e ter filhotes lá fora do laboratório, tá? Então, só dando um exemplo, quem gosta lá do filme Jurassic Park, certo? Aqui a gente tá vendo o processo de esporulação. Esporulação é a produção de esporos, que entre aspas seria uma sementinha. Por que eu não chamo de semente então? Porque uma semente, ela é diploide, ela tem todos os cromossomos daquela espécie. Porém, o esporo, ele é haploide, ou seja, tem a metade dos cromossomos da espécie em questão. Por isso eu não chamo de semente. Isso aqui a gente vai ver mais a fundo em próximas aulas, certo? Isso acontece com fungos, com musgos, com samambaias, esse processo de esporulação que também olha aqui, assexuado, tá? A gente dando continuidade, vocês vão ver que existe o brotamento. O que vem a ser o brotamento? Muito fácil, cresce um brotinho, né? No caso aqui da esponja do mar, cresce esse broto que pode permanecer aderido ao corpo que deu origem ou soltar e dar origem a um novo indivíduo, que é clone do inicial. Com as leveduras, vocês podem ver aqui, ó, um brotamento dá origem a outra levedura, olha só, né? Ou então com as próprias plantas, né? Nasce um broto, a gente vê muito com o morango, né? Que aquele caule do morango vai para o lado e nasce uma nova
uma nova plantinha ali do lado, tá? Certo? Existe a multiplicação vegetativa, né? Então, quem nunca viu a avó lá, por exemplo, com a violeta, tentando pegar uma mudinha pela folha, né? Então, tira a folhinha, deixa em um copo d'água, começa a criar raiz e planta essa folha. Quer dizer, eu vou ter um clone dessa violeta que deu origem, tá? A mesma coisa a gente vê aqui, ó. Quando cresce a partir da raiz outras árvores. Tem uma floresta inteira lá nos Estados Unidos que é clone de uma única árvore, né? Então, e elas vivem lá todas unidas, né, pelas raízes, né? Bem interessante. Tem até um vídeo sobre isso, depois em uma próxima aula eu mostro para vocês, certo? Aqui vocês vão ver a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ver que existem seres monóicos e seres dioicos. Mono, um indivíduo com os dois sexos. E aí vocês vão chamar também de hermafrodita. Dioico, de dois indivíduos, cada um com seu sexo, certo? Então sempre pense em indivíduo, porque senão vocês vão confundir. Mono, um indivíduo com os dois sexos. De dois indivíduos, cada um com seu sexo. Senão daqui a pouco vocês estão falando dioico, pensar em dois sexos no mesmo indivíduo. Ó, já errou. Então, monoindivíduo. Monóico. Mono, um indivíduo com os dois sexos. Dioico, dois indivíduos, cada um com seu sexo. Então, eu tenho o macho e a fêmea, tá? Como seres monóicos, nós temos aqueles que são hermafroditas, como por exemplo a famosa solitária, a tênia, né? Ela consegue se autofecundar. Então, ela pode estar sozinha, o nome já diz solitária, lá no intestino, e ela se reproduzir sozinha, produz tanto espermatozoide quanto óvulo. Nós temos as minhocas, também monóicas, tá? Hermafroditas, e os caracóis. Nós temos também como dioicos dois indivíduos, cada um com seus sexos, todos os que existem macho e fêmea. E aí existe o ato sexual, certo? Também existe o dimorfismo sexual. O que seria esse dimorfismo sexual? Quando eu tenho o macho diferente da fêmea. Então vejam só, eu consigo ver muito bem que aqui é o macho, aqui é o macho, aqui é o macho. Não preciso ver a genitália para confirmar. Então, dimorfismo sexual é quando fica aparente a diferença entre um macho e uma fêmea, tá? Então, seria a diferença sexual que existe entre eles, tá? Aí nós temos na reprodução sexuada a gametogênese, que é a produção dos gametas, os espermatozoides e os óvulos, que são haploides, representados pela letra N. E nós temos o zigoto, que seria o embrião, representado pelo número e pela letra 2N, que são diploides. Ou seja, N mais N, 2N. Haploide mais haploide, diploide. O que significa isso? Os espermatozoides têm 23 cromossomos e os óvulos também têm 23 cromossomos. 23 mais 23 vai totalizar 46 cromossomos da espécie humana, certo? Tá bom? Então, essa seria a gametogênese. Aí tem o acasalamento, tá escrito errado lá, que é o ato sexual, né? Então, o ato de cópula, e a fecundação, que é a união do espermatozoide mais o óvulo, certo? Para que eu tenha o espermatozoide e o óvulo, tem que ocorrer uma divisão, que é chamada de meiose, que divide os cromossomos no meio, tá? Que vocês estudaram ano passado lá, né? Certo? Para que eu consiga formar o embriãozinho, tem a multiplicação das células filhas, que são os blastômeros, dando origem ao embrião por mitose. Então, uma divisão celular chamada de mitose. Meiose
e mitose. Para eu produzir gametas, eu também uso a mitose inicialmente e por fim a meiose. Certo, gente? Então vamos lá. Aqui eu tenho a reprodução sexuada por fecundação externa, que ocorre, por exemplo, com os sapos. Apesar de estar o macho em cima da fêmea aqui, não está ocorrendo realmente a cópula, né? O que está ocorrendo é a liberação de espermatozoide e óvulo na água. A união do espermatozoide com o óvulo vai formar o zigoto, que vai dar origem ao girino, que sofre metamorfose na água, dando origem ao sapo. Lembrando que se vive na água, o girino respira por brânquia. E quando sai da água, ele passa a ter respiração pulmonar e pela mucosa, uma respiração cutânea. Certo? Tá bom? Então, fecundação externa. E nós temos a fecundação interna, né? Que seria o ato sexual com introdução do genitália masculina na feminina e depósito dos espermatozoides dentro da fêmea, certo? Vantagens: precisa de uma menor quantidade de gametas do que na reprodução externa, que aí eu vou precisar de muito mais gametas, porque uma parte vai ter a predação, né? Vai ter os predadores, né? E esses filhotes também têm que nascer em grande quantidade, porque eles estão na água, sem o cuidado da mãe, certo? Então, fecundação interna na sexuada. E aqui já é embriologia animal, que é um assunto para nossa próxima aula. Certo, gente? Então, vamos finalizar por aqui. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.